Então, gente, a gente está aqui agora na entrada da Fiocruz, no Campus Manguinhos, aqui bem no meio da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. A Avenida Brasil é uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro para acesso do centro à Zona Norte, Zona Oeste, muitos bairros, milhares de carros passam por aqui todos os dias. E aqui está a Fiocruz. A gente está fazendo essa parte aqui na entrada, como se uma pessoa com deficiência chegasse para visitar o Museu da Vida. Essa visita ela é feita mediante agendamento. Então, quando alguém vem para cá, o Museu da Vida, a equipe de mediadores já sabe que essa pessoa vai chegar. Provavelmente já tem alguém lá dentro esperando para fazer esse acolhimento de quando a gente chega. Então, a gente vai fazer esse caminho até lá, até o início da exposição. Então, vamos lá. Opa. Oi, boa tarde. Como é... Estou indo para o Museu da Vida. Na recepção do Museu da Vida? Centro de recepção do Museu da Vida, isso. Tudo bem, vou te ajudar aqui. Peraí. A identidade fica com você? Não, fica com você. Pode tá. guardar aqui, ó. Obrigado. Pode vir aqui, por favor. Achei. Pode vir. Agora eu vou botar a mão aqui no meu ombro. Pode botar aqui. Maravilha, Léo, se você quiser falar. Aí a gente está fazendo esse caminho até o centro de recepção, onde provavelmente a gente vai ser recebido por alguém, algum mediador do Museu da Vida. Em parte do caminho vocês perceberam que a gente passou pelo piso podotátil, ele tem algumas falhas, a gente pode explicar melhor em outro momento. Vai subir um degrauzinho aqui, bota aí a bengalinha pra você ver. Isso. Pronto. Algumas falhas até de sinalização de obstáculo, né? Que a gente tem. Agora aqui, não é grau. O centro, pode subir agora e tomar calçadinha. Opa. É aqui, né? O centro de recepção, aqui tem até comida. Então, querido, já chegamos ao centro de recepção. Muito tá bom? obrigado. Muito Boa obrigado. tarde. Boa tarde. Boa sorte. Obrigado. Obrigada. Então, gente, aqui é onde a gente chega no centro de recepção. É um lugar bem legal, né? Vocês devem estar vendo aí que tem umas mesas por aqui, tem lugar para sentar, para comer. E aqui é onde a gente normalmente é recebido por alguém do Museu da Vida que vai continuar o caminho com a gente. O caminho até o espaço de visitação do Museu da Vida, onde a gente vai conhecer os recursos de acessibilidade que o museu disponibiliza. Antes da gente ir, eu queria só ressaltar alguns detalhes, e vocês vão ver aí no vídeo, e já viram, ou vão ver. Nesse caminho que a gente fez, o piso podotátil, que é o piso usado pelas pessoas com deficiência visual para se orientar no caminho, ele tem algumas falhas de sinalização. Explicando assim muito resumidamente,
O piso podotátil ele é composto de um piso direcional, que é o piso que diz o caminho mais ou menos que a gente tem que seguir, e o piso alerta, que são as bolinhas. As bolinhas, elas indicam que há uma mudança de direção ou um obstáculo à frente. E eu não percebi essas bolinhas em nenhum momento. Pode ser que elas tenham passado e, por uma questão de manutenção, que é uma coisa importante a se pensar quando se coloca o piso podotátil, a questão da manutenção, a questão de que ninguém vá colocar nenhum obstáculo no caminho do piso, porque teoricamente a gente entende que onde tem um piso podotátil é uma rota acessível, é uma rota por onde a gente pode seguir segura e reta e que teoricamente nos leva a algum lugar que previamente a gente já sabe qual é, né? Então a gente entrou no museu ali pela portaria e teoricamente o piso me traria até aqui, até o centro de recepção. Há uma questão de manutenção que precisa ser feita, há uma questão de orientação das pessoas que recebem as pessoas com deficiência. Vocês perceberam que em alguns momentos ela entrou na minha frente, ela veio pelo outro lado. Provavelmente é uma questão que precisa ser trabalhada em todos os locais. As primeiras pessoas a serem orientadas a respeito de como receber não necessariamente são as pessoas do educativo, não necessariamente são as pessoas que vão fazer a mediação, mas as primeiras pessoas que a gente tem contato são as pessoas da portaria, os guardas, os vigilantes, os seguranças, às vezes pessoas da brigada de incêndio, bombeiros, bombeiras, são pessoas que já têm que ter essa orientação para evitar até algum acidente, né? De repente a pessoa tropeçar na bengala, de repente a pessoa que está guiando não se atentar e a pessoa bater em algum obstáculo ou tropeçar em alguma coisa nesse sentido. Mas até aqui é isso, nós chegamos aqui ao centro de recepção, já vamos até o Museu da Vida com alguém já de lá do museu e no caminho a gente conversa um pouco mais. Oi, Léo, Bianca. Olá, tudo bem? Muito prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Né? Você chegou aqui no centro de recepção, Vamos lá. no Museu da Vida. Agora a gente vai para o salão de exposições para ver Maravilha. a exposição Rios e Movimento. Show de bola, vamos lá. Pode botar a mão. Então, Bianca, aqui Aqui, A deixa gente- eu te falar um detalhe. Em algum momento você vai ter que falar que está em obra o centro de recepção de fazer. aqui já é o caminho. Aqui é Pro o Museu da caminho Vida. que eu vou utilizar. Eu vou seguir todo ele. Tem uma parte ali que a gente atravessa e vai nos levar ao Aqui piso. ainda não tem piso. Aqui ainda não. Entendi. Tem Mas uma a parte que ideia vai atravessar, é ter piso depois. a ideia é ter piso. Show. Tá? Ó, vou atravessar a rua. A gente está na rua. Uhum. Já na rua, aqui eu vou te botar no piso. Uhum. Show. Piso. Tem uma parada aqui. A gente vai virar, É bem difícil de perceber. né? É. Mas tem, mas está desgastado. Pois é. E aqui o que acontece? Tem uma interrupção do piso. A gente tem ele levando pro Parque da Ciência, Uhum. né? E depois seguindo em frente. Eu vou Tá, fazer mas esse ele caminho com para você. aqui Para ou ele aqui, tem o aqui alerta a para as bolinha, o duas alerta. direções? O alerta e só tem uma direção que é aqui. Tá? Vou com você para onde eu vou, onde está o piso. Aham. Que loucura, rapaz. Porque o piso se confunde com as pedras do chão e não dá para você saber com segurança o que é alerta É. e o que é Aqui é o pedra alerta. do chão. Aqui é o alerta. Sim. Tá? Aí É. de novo o piso, né? De novo o alerta. Aqui. Mas ele não poderia vir direto para cá? Pois é, poderia, mas Ele tem foi o que no feito assim. caminho? Não, é porque Tem tem alguma coisa no Tem uma estação de Ah, cara, então de ele ônibus, desvia então dali, ele né? desvia.
Ah, não, então eu entendi por que ele faz isso. Tá? Aí aqui todo o caminho tem até chegar à exposição. Sim. Aí quando a gente chegar lá na entrada da exposição, a gente vai parar para tentar explicar um pouquinho esse caminho que ele está filmando. Então, gente, a gente está chegando aqui agora na entrada da exposição do Museu da Vida. Vocês perceberam no caminho, o piso ele tem um desvio, né? Em alguns momentos ele não é muito perceptível, ele se confunde com as pedras do chão, você não sabe muito bem o que é piso alerta, o que é pedra. E aí fica mais uma vez o alerta, né? Com perdão do trocadilho, mas para que quando se coloque o piso podotátil, pense sempre nessa manutenção, né? Eu vou deixar aí depois no final algumas referências bibliográficas para quem quiser consultar a BNT 9050 e outras orientações sobre essas colocações. É importante que se tenha a consultoria de uma pessoa com deficiência que faça esse percurso, que veja se ele funciona. A ABNT ela é muito regrada sobre isso, ela explica muito detalhadamente, mas às vezes entre a concepção do projeto e a execução é que acontecem os descaminhos, né? Às vezes quem está executando não se atenta para a finalidade do piso. E aí acontecem essas coisas que teoricamente esse piso daria autonomia a uma pessoa com deficiência que fizesse esse caminho sozinho até aqui, né? Mas quando acontecem essas questões de falta de manutenção ou de algum equívoco na execução, na colocação do piso, a gente tem problemas que não deixam, a gente não se sente seguro de fazer esse caminho sozinho, por mais que o piso esteja lá. Então, muito importante a gente falar sobre isso. Ao longo da exposição, a gente vai falar sobre os recursos de acessibilidade que a exposição disponibiliza e vamos falar também sobre outros recursos de acessibilidade física que a exposição coloca. Então, vamos lá? Aqui do seu lado. Só tem na entrada, tá? A gente vai falar que depois tem em outro lugar, aí volta pra cá, vai. Aqui. E aqui para, eles estão continuando. Tem um tapete e aqui dá pra parar pra de fato entrar. E aqui, gente, a gente tem uma coisa interessante, que é, vocês percebem no chão, o piso alerta me avisou que aqui a gente tem um obstáculo. Esse obstáculo nada mais é do que uma televisão, um vídeo sobre a introdução da exposição, que tem a fala de alguns pesquisadores. E aí, ele tem o recurso de Libras para pessoas surdas. Libras é a língua brasileira de sinais, é um idioma, não é linguagem, né? É importante deixar isso bem explicado. E legenda, para surdos e ensurdecidos. Um grande desafio da acessibilidade é proporcionar esse acesso à maior diversidade possível de pessoas. Então, eu sou uma pessoa cega, eu preciso de alguns recursos que uma pessoa surda não precisa, e vice-versa. Uma pessoa em cadeira de rodas precisa de alguns recursos que, em alguns casos, podem me favorecer, em outros não, e vice-versa. Então, a acessibilidade é uma temática muito diversa em si, né? Na questão dos recursos a serem implantados, da forma como eles são implantados e a quem eles se destinam.
Então, é importante ter isso em mente, né? Se vai pensar acessibilidade, pensar para o maior número possível de pessoas. Cada instituição, cada empresa, cada projeto tem várias limitações de ordem financeira, de prazos, de várias ordens, que às vezes impossibilita dar esse acesso a todas as pessoas ou a maior quantidade possível de pessoas com deficiência dentro das suas perspectivas, de uma pessoa surda, de uma pessoa em cadeira de rodas, de uma pessoa autista, de uma pessoa com deficiência intelectual, de uma pessoa cega. Então, que se pense nisso. Às vezes é preciso fazer algumas escolhas por períodos curtos, mas o intuito é que todas as pessoas que já têm esse direito garantido por lei, a Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, a gente vai colocar essas referências aí para todo mundo, mas que tenha em mente que a acessibilidade é um direito das pessoas com deficiência e não um favor das instituições, das empresas, dos locais onde as pessoas querem e devem ter acesso, tá? Então a gente vai entrar agora na exposição propriamente dito. Foi importante falar e explicar essas questões aqui. Então, gente, aqui tem uma experiência visual, né? O pessoal da exposição pensou que é como se a gente estivesse pisando num rio, né? Tem uns peixinhos, tem umas pedras. Para quem não está vendo, que é o meu caso, e para outras pessoas, é como se estivesse pisando no chão normal. Mas tem um projetor, uma animação que dá essa ideia, né? Para quem está vendo. A gente está entrando na exposição Rios em Movimento, então dá essa ideia como se você estivesse pisando num rio e tem os peixinhos, as pedrinhas, e a gente vai se direcionar agora para um lugar onde a gente já tem o primeiro recurso que a exposição disponibiliza, o primeiro recurso de acessibilidade para a gente falar sobre ele. Então aqui a gente tem os painéis, né? Vocês vão perceber que ao longo da exposição, os textos, as legendas, os painéis, eles são disponibilizados também com letra ampliada e com contraste, pensando nas pessoas de baixa visão, pessoas com visão reduzida. Tem gente que usa essa nomenclatura
visão subnormal, é a nomenclatura bem antiga, mas ainda tem gente que usa. Então aqui acho que a gente já tem algum recurso, que é uma tela tátil, né? Quando se tem telas nas exposições, a primeira coisa que as pessoas pensam é na audiodescrição, né? A gente vai falar em alguns momentos sobre a audiodescrição e vai ter referência também no final do vídeo, mas o que é importante entender? A audiodescrição, ela te dá esse acesso visual a essas telas, a tudo que uma pessoa que não enxerga não tem acesso, exatamente pela falta da visão. Mas a tela tátil, ela traz uma outra experiência multissensorial, que é através do toque, né? Como vocês podem ver aí, eu não vou explicar a tela, nada disso, mas eu estou explorando porque são texturas diferentes, né? A ideia é que ela tente transpor essa realidade visual para uma realidade tátil, com todos os cuidados que isso exige, mas pensando em texturas, né? Pensando nos recursos que uma pessoa que não está vendo, mesmo que ela tenha acesso à audiodescrição, esse recurso do toque, que é um recurso, inclusive, que muita gente que vê quer experimentar também, né? E aqui ela está disponível, esse recurso está disponível para pessoas, todas as pessoas, inclusive pessoas que veem, que eventualmente queiram tocar, queiram vivenciar essa experiência do toque, que é uma coisa que não é possível numa tela, né? Mesmo que fosse permitido, não traria nenhuma sensação de você tocar numa superfície lisa, sem nenhuma textura. E aqui a gente tem essa possibilidade. O mobiliário, ele está numa altura que possibilita a utilização por uma pessoa em cadeira de rodas, por uma pessoa de baixa estatura e até por uma criança, né? Então é importante observar também a altura do mobiliário quando se proporciona esse acesso tátil e mesmo visual, né, gente? Porque pensando na diversidade humana, na diversidade de corpos e de maneiras de se estar no mundo, como a gente está partindo do pressuposto de que não há um padrão, então o padrão é o diferente. O diferente a gente tem pessoas que usam cadeira de rodas, pessoas de baixa estatura e crianças. Então aqui, tocando aqui, eu achei duas coisas interessantes. A primeira, a legenda, ela está em braille, né? Representação tridimensional da tela Fonte da Vida, segundo o artista plástico Rodrigo Adrian, eu acho que é isso. Então, tem aqui a continuação, mas só para vocês saberem, tem uma legenda aqui em braille também, além da fonte ampliada, um contraste, além da possibilidade tátil. E tem duas coisas muito interessantes aqui. A primeira, que eu fiquei um pouco emocionado quando eu achei, é isso aqui. Isso aqui é o folder da exposição, que também está em braille. Eu vou mudar a posição para favorecer a minha leitura. Eu poderia fazer isso aqui, ler aqui em cima, né? A leitura braille é feita da esquerda para a direita, ou eu poderia fazer assim, ler aqui apoiado. Cada pessoa vai fazer o que for melhor. Então isso aqui já me emocionou, isso aqui eu fui avisado que eu posso levar, então em algum momento vou pegar isso aqui para mim. E tem uma outra coisa aqui, que eu vou explicar melhor para vocês. Isso aqui é uma caneta Pentop. É um dispositivo que possibilita a disponibilização da audiodescrição nesse dispositivo. Eu vou explicar já já para vocês. Mas tem uma questão aqui. Até onde eu sei, aqui na minha frente, não é onde está a tela referente a esse recurso aqui da tela tátil. Então, para chegar na tela, eu tenho que ir para cá, né? Então eu vou para cá sem nenhum piso tátil, sem nenhuma orientação de que aonde é que eu tenho que chegar. Então eu estou indo. Será que chegarei num abismo? Enfim, cheguei em algum lugar aqui e parei. Aqui tem uma questão. Não tem orientação.
Não sei para onde eu estou indo, não sei, eu não conheço, nunca vim aqui. Então eu não sei. Teoricamente, o que seria recomendável e bom? Que essa caneta, que faz referência àquela tela tátil que a gente viu lá, a tela tátil deveria estar em frente à tela a qual ela faz referência. Então, gente, retomando aqui, como vocês puderam perceber, eu estava no lugar errado, né? Então, assim, eu fiz isso para mostrar de maneira um pouco mais didática que diferença faz a orientação no chão, mas assim, aqui no Museu da Vida, as visitas, como eu já tinha explicado, elas acontecem mediante agendamento. Então nunca vai acontecer isso que aconteceu comigo. Eu fiz isso para explicar de maneira didática, todo mundo conseguisse ver, que é importante, se você pensa na autonomia de pessoas com deficiência visual, essa orientação do chão está milimetricamente explicada e detalhada. Aqui o que vai acontecer numa visita real é que a pessoa vai estar com o mediador, com mediadora, então ela não vai acontecer isso que aconteceu comigo. Eu quero explicar rapidinho a caneta Pentop que eu estava falando, que ela é esse recurso que possibilita a utilização da audiodescrição. Em alguns lugares, a audiodescrição fica num tablet que você toca e acessa com fone, em outros fica um dispositivo já reproduzindo a audiodescrição, em outros lugares é utilizado o QR Code que você escaneia com o celular e tem acesso. Aqui a opção foi a utilização da caneta Pentop. Ela reproduz o áudio previamente gravado da audiodescrição dessa tela que está aqui perto de mim. Então, ó. Do global ao local. Neste módulo, apresentamos alguns tópicos sobre gestão e disponibilidade dos recursos hídricos. Então, só para mostrar para vocês como ela funciona, tá? O ideal é usar com fone, tem uma entrada de fone aqui. Numa visita com grupo, né, vai ter bastante gente falando aqui e não vai ser possível utilizar sem o fone, embora ela reproduza aqui o áudio, como vocês puderam perceber, tá bom? Eu vou colocar no final as referências para vocês acharem as canetas e os recursos, né, para que todo mundo entenda de onde partiu isso, né, onde consegue tudo isso, que é uma curiosidade que deve surgir em algum momento. Então, gente, agora a gente está aqui em outro módulo para mostrar uma outra possibilidade, outro recurso que possibilita a experiência tátil. Tem um baú aqui na minha frente, um baú de madeira. Ele tem uma legenda em braille, né? Modelos de larvas e insetos aquáticos. E aí eu posso abrir esse baú, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou abrindo. Aqui dentro, rapaz, eu tenho medo de quebrar isso aqui, terrível, hein? Mas não vai quebrar não. E aí, aqui dentro tem modelos que vocês podem perceber que eu estou pegando na mão. Ó, muitos modelos, muitas texturas diferentes, que também possibilitam um outro tipo de experiência com os insetos e as larvas. Numa experiência real, o mediador explica isso tudo, porque é importante também explicar que quem nasceu cego não tem referências visuais de quem perdeu a visão depois. Então essas experiências elas vão variar, enquanto eu estou falando, eu estou pegando alguns modelos aqui para mostrar, essas experiências elas vão variar. Para algumas pessoas elas vão pegar e vão logo saber do que se trata, porque elas têm uma referência visual e vão fazer essa associação. Para outras, como eu, que nascemos cegos, a gente não tem essas referências visuais. Então, seria sempre recomendável, numa situação como essa, primeiro, não brincar de adivinhação, né, gente? Ninguém vai adivinhar o que é cada coisa dessa. Isso constrange, isso não é legal. É importante que as pessoas sejam orientadas, né? Cada possibilidade dessa seja explicada. Bom, mostrei isso aqui, vou fechar o baú. Pronto, fechei, o baú andou, enfim, é isso. Aí, a gente vendo um pouquinho aqui para a minha direita, tem uma coisa que eles chamam de cortina de peixes, né? Como se fosse um rio que você pudesse tocar. E aí, mais uma vez, essas experiências com texturas, né?
com a possibilidade de você poder pegar, de você poder manipular os tipos de peixe, vários tamanhos, várias texturas, cada um tem texturas diferentes, isso é sensacional. A gente sai aqui dos peixes e vem aqui perto de mim e tem uma vitrine e tem uma legenda em braille e a legenda diz: Peixes Fósseis do Brasil, Museu Nacional. Então, aqui dentro tem alguns peixes, tem uns fósseis, né? E ele possibilita também... Aqui é mais para o pessoal que enxerga, né? Eu não vou fazer piada com isso, porque não dá. Mas são possibilidades que a gente tem. Aqui tem outra legenda. Animais do Rio, Museu Nacional também. Isso aqui também é um vidro que tem aqui, com uma possibilidade também para pessoas com baixa visão. Tem uma lupa aqui perto também que as pessoas podem usar, pessoas de baixa visão. Lembrando que a gente não está pensando só em pessoas com deficiência visual, né, gente? Então, gente, a gente tem aqui, eu optei por falar desse recurso mais uma vez, tem uma legenda em braille e a legenda diz: estas maquetes permitem que pessoas cegas ou com baixa visão possam apreciar o fenômeno por meio do toque. Apresenta os efeitos locais dos crimes ambientais que afetaram o Rio Doce e o Rio Paraopeba. E aí a gente tem aqui a representação das casas, né, das edificações, do que tinha antes. Em outro momento, a gente tem a representação de como ficou depois da queda das barragens. Por que eu achei interessante falar sobre isso? Porque é um evento que envolveu muita comoção, foi uma tragédia, um crime ambiental absurdo, e que mexeu comigo no sentido de que eu me lembro exatamente onde eu estava quando eu recebi a notícia da queda das barragens. Eu estava voltando do trabalho, estava no ônibus e eu recebi essa notícia. Então, quando eu toquei aqui e eu soube do que se tratava, eu fui automaticamente remetido a isso, né? E aí a gente fala do poder da experiência multissensorial. Provavelmente muita gente vendo os quadros ali, já entendeu do que se trata e ok, foi um crime, foi absurdo. Mas a experiência do toque, ela te traz um pouco mais perto, um pouco mais próximo do evento ao qual ela se refere.